Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, cheguei, eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho, e vamos falar aqui sobre esse jogo. Santos 1, São Paulo 1, aqui na Vila Belmiro, gols marcados por Zé Rafael pelo Santos e pelo São Paulo, gol do argentino Caleri. O Santos que é um verdadeiro freguês, infelizmente, do Caleri. Sexto gol do argentino contra o Santos Futebol Clube, o que torna o Santos a maior vítima do Caleri no esporte bretão, nosso querido futebol. Mas vamos falar bastante sobre esse jogo desta quarta-feira na Vila Belmiro. Já quinta-feira agora, passamos da meia-noite. Desde já eu agradeço a presença de todos vocês aqui neste vídeo. Peço para que se inscrevam, compartilhem, claro, deixem o hype e o seu comentário aqui, suas opiniões sobre a partida. Eu quero saber o que vocês pensam, o que vocês acharam deste empate em 1-1 aqui no Urbano Caldeira, beleza? Tamo junto, pessoal. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Agora destrinchando o jogo. Primeiro eu queria parabenizar a torcida do Santos. Mais importante do que o jogo, eu acho que as atitudes do torcedor do Santos hoje aqui na Vila Belmiro foram cirúrgicas e boas. Primeiro, um protesto pacífico. Os primeiros 45 minutos da partida hoje, os torcedores do Santos não cantaram. Eles sentaram e ficaram assistindo, um protesto tranquilo e pacífico. E assim que terminou o primeiro tempo, o Anderson Daronco apitou o término da primeira etapa, a torcida do Santos começou a cantar e também protestar contra a diretoria do Santos, que é a verdadeira culpada em tudo no que acontece no Santos. Tudo. Não tem justificativa para a manutenção do Alexandre Matos, que gasta e só piora o elenco do Santos. O Marcel Teixeira não tem justificativa para nada do que ele toma de ação no Santos. Inclusive o zagueiro que ele vai tomar o transfer ban hoje falhou no gol do Tricolor. Então assim, a diretoria do Santos é omissa e é muito fraca. É uma diretoria péssima, que vende pro torcedor a ideia de que o time é bom. Não, quando eles vão se manifestar, o time é bom. O time é ótimo. De fato, o time do Santos é excelente. No mundo de vocês. Porque no mundo do torcedor santista, o desespero bate. Muito mais do que erros do treinador, porque, por exemplo, a gente pode mandar o Voivoda embora e trazer qualquer outro técnico para comandar o Santos, o elenco fraco é o mesmo. Vai ser o mesmo João Bassa, vai ser o mesmo Zé Ivaldo, o mesmo João Schmidt, não vai mudar nada. No máximo, a gente vai ter um Santos ali 12º, no melhor dos mundos. Porque, pra mim, já está mais do que cristalino que esse time do Santos é pra brigar contra o rebaixamento. De novo. E é muito naquilo que eu bato na tecla também. O Santos não mudou nada do ano passado. Até talvez tenha piorado o seu plantel, porque o grande ponto crítico do Santos hoje pra mim é a defesa. E na defesa a gente perdeu o Souza. Não tivemos reposição ao Souza, quem joga lá é o Escobar que vive falhando com a camisa do Santos. E além do mais, não tivemos reforços na zaga. A zaga segue a mesma. Basso, Alexis, Adonis, Luan e Zé Ivaldo. Todos já foram testados e todos já provaram que não dá. Não dá pra você ter uma zaga com esses caras. Ou tem que jogar um no máximo. E você contrata algum cara pra ser o titular absoluto dessa equipe, para que o Santos não tenha tanto cara ruim jogando em simultâneo. Já sobre o jogo, o Santos começou a partida até que bem, nos 15 primeiros minutos, só que o São Paulo começou a equilibrar um pouco mais o jogo. Eu acho que o nervosismo da equipe do Santos estava fazendo com que nós tivéssemos muitos erros técnicos na partida, erros de domínio de bola. O Santos começou a não conseguir mais atacar o São Paulo, porém, vale destacar a compactação do Santos, que no meu ponto de vista, o que aconteceu lá no Morumbi no último sábado, hoje não aconteceu em grande parte da partida, que foi o quê? Não tinha tanto espaço o Danielzinho para criar, Bobadilha não teve tanto espaço assim. Eu acredito que também o Pablo Maia hoje fez uma função diferente do que fez o Marcos Antônio lá no último sábado, mas eu acho que a compactação defensiva do Santos no meio de campo estava legal. E aí, o Santos continua no primeiro tempo, o São Paulo equilibrando as chances e conseguindo empilhar mais oportunidades, né, mais chegadas ao ataque do que o Santos, que tinha dificuldades para sair no contragolpe frente ao seu adversário, mas nenhum perigo claro assim pro Brasão, né? Exceto um lance em que o Mike não faz a cobertura, uma falha do Mike na jogada, salvo engano foi o Enzo Dias, o Pablo Maia, ele dá um belo passe pro Tapia, o Tapia ataca o espaço, chuta cruzado, quase saiu o gol do São Paulo. Com exceção dessa jogada, o São Paulo não apresentou perigo ao goleiro Gabriel Brasão. E já na reta final do primeiro tempo, o Adonis Frias tenta uma conclusão de fora da área, o Rafael bate roupa, ele cede o rebote para o Zé Rafael, que estava bem posicionado, completa pro fundo da rede e termina 1-0 o primeiro tempo. E no segundo tempo, o Santos volta com uma postura um pouquinho diferente, bem parecido com aquilo que aconteceu na primeira etapa. No meu ponto de vista, o Santos começa tentando pressionar mais o São Paulo, tentando ficar mais em cima, quem sabe encontrando um segundo gol que traria um verdadeiro respiro para o alvinegro praiano.
Porém, aí vem um ponto-chave do jogo. Na minha visão, quando entram Lucas, Luciano e Marcos Antônio, muda o preço do dólar para o São Paulo. Porque o São Paulo começou a ser muito mais perigoso, o Luciano precisou de um lance para conseguir uma falta perigosa próxima à entrada na grande área, o Lucas precisou de 2 jogadas para amarelar o Gonzalo Escobar no Santos, e o Marcos Antônio voltou a ser aquele atleta mais dominante e participativo, coisa que o Pablo Maia não estava conseguindo. E não demorou muito para sair um gol do São Paulo, justamente uma jogada do Lucas na linha, no lado direito do campo de ataque, ele cruza para dentro da grande área e o Caleri faz o gol de cabeça. Eu só queria fazer um apontamento com relação a esse gol. Gol de cabeça acontece todo dia, não se resume somente ao Santos, por mais que pareça que a bola aérea é um problema no Santos desde 1912, mas eu quero aqui fazer um apontamento. Para quem vai à Vila Belmiro ou jogos fora de casa, para quem vai a jogos do Santos, vocês reparam que o aquecimento do Santos é só ali a questão de passes curtos, toques curtos, é quase que um bobinho? Não sei se todo mundo já reparou nisso no Santos depois dos atletas finalizam as jogadas. O que eu quero dizer, não tem uma diversidade de lances de jogo. Não tem. E o São Paulo, para quem assistiu a nossa transmissão no Varanda Futebol Debate, não só o São Paulo nesta quarta, como foi no último sábado, eu alertei. Olha, o São Paulo está treinando uma jogada que é característica fraca, que é uma característica ruim do Santos. Que é o quê? A bola aérea. O São Paulo, no término do seu aquecimento, colocou todos os jogadores do campo de ataque para descerem na linha lateral e efetuarem um cruzamento para dentro da grande área. Como que sai o gol do Santos, o gol do São Paulo? Desse jeito. O São Paulo cria na linha lateral, joga para dentro da grande área, o Baço não sai do chão, nem que o raio que o parta. Gol do São Paulo, o Caleri foi oportunista e empatou o jogo. Então o que eu quero dizer? O Santos já começa errado no aquecimento. O gol poderia acontecer mesmo com o Santos aquecendo? Sim, mas é aquela história, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. O Santos não transmite pro seu torcedor que o Santos treina, que o Santos tem algum trabalho sendo executado ali. O elenco do Santos é ruim? É ruim. E o Vojvoda também tem os seus erros. Não passa o pano pro Vojvoda com relação à leitura errada de jogo, substituições inexplicáveis, escalações muitas vezes também que desagradam o torcedor. Nisso eu não consigo passar pano pro torcedor, pro Juan Pablo Vojvoda. Mas ainda assim eu não demitiria, porque pra mim o maior culpado é o Matos. Vai adiantar o quê? Mandar o Vojvoda embora se os mesmos jogadores lá estarão e a mesma diretoria também lá estará. O que eu acho que tem que acontecer é uma mudança de filosofia. Vamos parar de contratar refúgio, reserva dos times, quinto reserva dos outros times. Vamos começar a tentar trazer jogadores que resolvam? Não é o melhor? Em vez de você gastar $8 no Frias e no Duarte, por que não trouxe um cara de 10 para resolver? Em vez de você gastar, por exemplo, 3 no Tiquinho, por que não gastou 6 num cara que pudesse resolver? Sabe, um jogador jovem, um jogador que queira, um jogador que tenha determinação ainda, não jogadores já mais velhos que já foram vitoriosos na sua carreira. Eu particularmente penso assim, quero saber a opinião de todos vocês aqui. E só para completar sobre o jogo, depois do gol do São Paulo continuou sendo dominante, o Vojvoda demorou para mexer na equipe, até que entra o Miguel Terceiros, ele faz uma jogada belíssima ali no lance que foi até polêmico, a torcida aqui no estádio pediu pênalti, eu ainda não vi o replay do lance, quero saber se na opinião de vocês foi pênalti ou não foi pênalti, mas fato é que o jogo depois do empate do São Paulo, o Santos não conseguiu ter uma grande chance de gol, o São Paulo também não fez uma grande chance de gol, não obrigou que o Brasão fizesse uma grande defesa, fato é que o jogo ficou bem equilibrado e bem chato, se assim eu posso dizer, ficou um jogo bem ali 50-50, principalmente no meio de campo, beleza? Então, eu reforço aqui a minha hashtag, eu ainda não sou fora Juan Pablo Vojvoda, eu só aceitaria a demissão do Vojvoda se o Matos saísse no mesmo combo, fora isso, eu não mandaria embora o Juan Pablo Vojvoda, eu sou hashtag fora Alexandre Matos, fora Marcelo Teixeira. São eles os verdadeiros culpados. Hoje a Vila Belmiro esteve aqui, teve um público de 10.280 torcedores. Sabe por que é a culpa da torcida estar tão vazia? Da fase do time. Talvez do preço dos ingressos. E quem cobra o preço dos ingressos? Quem coloca os ingressos é o Marcelo. Ele que assina, ele tem que dar o aval. O Marcelo, ele é o head de tudo. Tudo que acontece numa empresa, o presidente tem que estar ciente. Ou o presidente tem que dar um aval para alguma coisa acontecer. Mas, de qualquer forma, se o time desanima o torcedor, a culpa é de vocês. Você, Marcelo Teixeira, assina as indicações do Alexandre Matos. Matos que é incompetente. O Santos está preso no século passado.
O Santos ainda não teve a virada de chave pro século XXI. Não, o Santos está lá no século XX, porque tem um presidente que tem ideais ultrapassados, ele acha que o futebol é o mesmo dos anos 2000, em que você só contrata velhos, o mesmo modus operandi das equipes cariocas nos anos 80, nos anos 90, enquanto os paulistas eram campeões naquela oportunidade. Agora é o Santos que virou isso aí. O Santos que contrata os velhos, aquele jogador que deu certo há 5 anos atrás no seu rival, traz, só que ele não vai vir com resultado pro seu plantel, porque ele já é vitorioso e ele também já não tem mais ímpeto, já é velho. Beleza? Então, que seja mudada a filosofia do Santos. Para finalizar com relação ao Alexandre Matos, ele também tá preso na década anterior. Para o Alexandre Matos, o que serve é a indicação. Para o Alexandre Matos, o que serve é o camarada dele. O que serve é o Mike, que trabalhou com ele em todos os clubes. O que serve para ele é o Alex Duarte, que ele tava louco para trazer o Alex Duarte para o Atlético Paranaense, tava louco para trazer o Alex Duarte para o Cruzeiro, eis que ele encontra o outro incompetente, que aí quando juntam dois incompetentes, aí meu amigo, não tem como, forma assim uma ideia. Aí quando juntou o incompetente número 1, que é o Marcelo Teixeira, com o número 2, que é o Alexandre Matos, o brilhante Alexis Duarte veio pro Santos Futebol Clube, além das outras contratações absurdas, Bilal Brahimi, Gustavo Cabadeiro, enfim, todos vocês já sabem o modus operandi dessa diretoria incapaz de montar um time e ter um elenco que seja no mínimo competitivo. Elenco para ser campeão é difícil, mas elenco que compete é o mínimo que o torcedor santista espera. Então, muito obrigado desde já. Esse é o meu vídeo pós-jogo com relação ao empate entre Santos 1 São Paulo 1 nesse Sansão. Deixa aqui nos comentários as suas opiniões. Quero saber o que você pensa sobre Marcelo, sobre o Matos, sobre o Vojvoda e sobre os protestos que nós tivemos hoje aqui na Vila Belmiro. Reforço novamente os parabéns para quem veio até a Vila e protestou de forma pacífica, beleza? Tamo junto, pessoal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e tchau!